paz da sua vida, sejam bem-vindos à Casa de Oração Mil para mais um estudo, Autoridade da Origem do Verdadeiro Evangelho. Vem conosco participar desse grande estudo. Você que já viu os nossos vídeos anteriores, e este promete, este é algo que pode mudar, abrir os seus olhos para conhecer o verdadeiro Evangelho, a origem desse verdadeiro Evangelho. Vem conosco, sejam bem-vindos. Graças a paz da sua vida, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, falando agora a respeito não somente da autoridade do verdadeiro Evangelho, mas também da origem das suas palavras. Nós vamos agora entrar em textos que vai deixar bem claro para você de onde veio a palavra que o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho, da graça de Deus aos não-judeus, surgiu então esse Evangelho que nós temos conhecido. Todos os textos e todas as cartas paulinas que nós temos acesso, elas se juntaram, fizeram um compêndio do que nós podemos dizer assim, um tratado teológico completo a respeito do que Paulo diz conhecer o mistério de Cristo, né? Vamos ver aqui então no capítulo 1 do livro de Gálatas, se inicia no versículo 11 e vamos ler até o final desse capítulo. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, eu trouxe a minha Bíblia judaica completa, versão traduzida diretamente do hebraico, por Davi Ster, feito também uma tradução do inglês por Rogério Portela. É uma Bíblia muito bacana e, de acordo com o que aparecer aqui palavras um pouco difíceis, eu vou tentar traduzir para vocês e eu espero que você esteja com a sua versão favorita aberta, para que você consiga ter maior aproveitamento desse texto. Vamos lá então? Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 até o 24. Além disso, irmãos, quero deixar algo bem claro. As boas novas que proclamo não são de origem humana. Eu não as recebi de ninguém, nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim como revelação direta de Yeshua, o Messias. Vocês ouviram como foi minha vida anterior no judaísmo tradicional. Como fiz o melhor que pude para perseguir a comunidade messiânica de Deus e destruí-la. E como, pelo fato de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados, que a maioria dos judeus da minha idade, progredi mais rapidamente que eles no judaísmo tradicional. Mas quando Deus, que me escolheu antes de ter nascido, me chamou por sua graça, determinou revelar seu Filho a mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém, não subi a Jerusalém para ver os que já eram emissários antes de mim. Em vez disso, fui imediatamente à Arábia e mais tarde voltei a Dameseque e a Damasco. Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Kefa é Pedro, pessoalmente. E estive com ele 2 semanas, mas não conheci nenhum outro dos emissários, a não ser Iacov, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, declaro diante de Deus que não minto. A seguir foi a Síria e Sicília, mas em Judá, nas congregações messiânicas, nem sabiam como era a minha aparência, mas ouviram a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora prega as boas novas da fé que anteriormente procurava destruir, e louvavam a Deus por mim. Então você percebe na nossa leitura, né, é uma tradução um pouco incomum, mas ela busca trazer a tradução direta do grego, do hebraico ao inglês, por Davi Stern, e depois existe a tradução para o português. O que nós podemos então aprender desse texto que nós lemos aqui é que o Evangelho, ele não somente tem uma autoridade celestial, como ele também tem a origem divina. Não foi uma resolução de várias mentes teológicas, não foi um estudo de várias tradições, né, dos judeus antigos e dos apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui a respeito da sua recepção dessa notícia, né? Lembrando que a palavra apóstolo significa emissário, como você viu aqui no texto,
e essa palavra ela traz o termo Yeshua em vez de Jesus. Então você percebe que o evangelho que Paulo prega, ele não é uma junção de ideias. Ele não passa por um clero, ele não passa por uma associação de mentes, um estudo de pessoas, não é uma tradição passada de mestre para o aluno e assim em diante. São palavras que o próprio apóstolo recebe de visões e de revelações que Jesus tem para ele. O evangelho pregado aos não-judeus, ele não tem nenhuma ligação direta, ou seja, nenhum ensinamento passado das tradições judaicas, como o que acontece hoje em dia nas igrejas, talvez por força mais pentecostal, né, neopentecostal, que tenha esse desejo de trazer, né, alguns tipos de sementes, alguns tipos de mistura do Antigo Testamento, da Antiga Lei, para poder fazer assim uma coloração diferente na igreja, né? Colocar ali uma tefilá, que é aquela coisinha que eles amarram no braço, né? Aquilo ali, na verdade, se chama tefilim, e o grego traduziu isso para filactérios. Outros também gostam de fazer o uso do chale sacerdotal, né? Ou do que nós chamamos de talit, que é aquele manto de orações. E também nós percebemos que existe a passagem dessas tradições de forma ministerial. Tentando dizer aqui é que o que ele passa para a igreja dos Gálatas é uma palavra direta, é uma revelação direta do próprio Deus, né? Ele não foi consultar, como diz na Almeida Revista Atualizada, não consultei nem carne nem sangue. A nova Almeida Atualizada, ou Almeida 21, se eu não me engano, ela fala que eu não fui consultar nenhuma mente humana, eu não fui consultar o braço do homem, alguma coisa assim, eu não fui consultar os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, não existe uma doutrinação, né, para poder ser passada como se fosse uma ideia de mestre para o aluno. É uma revelação direta. A autoridade do Evangelho é cristocêntrica, a origem do Evangelho é cristocêntrica, e nós temos a certeza de que Paulo ensina para os cristãos que estavam ali na Galácia é a mais pura palavra de Deus. Quando você vê ele falando que Deus escolheu antes de eu ter nascido, e ele me iluminou com a sua graça e determinou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Ele tem essa revelação direta a ele. Você pegar ali o livro de Atos, que fala da conversão do apóstolo, até o momento em que ele vai ser deportado e chega, o navio afunda em Malta e ele fica por ali, depois ele vai ser levado cativo a Roma e ele fica numa casa alugada até que ele seja solto da primeira vez. Tudo isso acontece com incessantes visões e recepções do Evangelho, da palavra da graça de Deus, vinda diretamente de Jesus para ele. Então irmão, isso retrata que os apóstolos tiveram contato com Jesus, seus 12 apóstolos, porém um falhou, né? Falhou, e 11 tiveram contato com Jesus, diretamente com Jesus. Mas o apóstolo Paulo não teve esse contato com Jesus. Houve uma revelação. Não foi uma formação, não teve doutrina humana, não teve algo relativo humano, porque ele era um doutor da Torá. Ele era um especialista em Torá, no Velho Testamento. E ele teve uma revelação da graça, do amor de Cristo. Então ele prova aí que ele não teve contato com a formação, né? E ele não teve contato com Jesus fisicamente ali, mas teve uma revelação de Jesus. É isso? Exatamente. Uma coisa que ele deixa claro aqui no relato é que ele só teve contato com Pedro, né? E o nome Kefa, que foi o nome originário de pedra, que foi colocado por Jesus. E o Yaakov, que é dito aqui, que nas outras traduções aparece como Tiago, porque Tiago ele é o nome traduzido do grego Jacobus, que vem da raiz hebraica Yaakov. Então, esse apóstolo, que é o apóstolo que escreve a carta de Tiago, ele é o irmão, meio-irmão físico de Jesus, né? Não é nenhum dos dois apóstolos, Tiago, que constava nos 12.
É porque logo depois, quando Pedro começa a fazer as suas viagens missionárias e o evangelho toma então o campo missionário desde Antioquia ou Antioquia até os confins do mundo, então esse irmão de Jesus, o Tiago, Jacó, ele fica na primeira igreja fundada em Jerusalém. Ele fica ali naquele centro. E os únicos que tiveram contato com o apóstolo Paulo depois de transformado foram esses dois. E existe, então, um apoio, né? Existe um apoio dos dois apóstolos, no caso, o apóstolo Tiago, que é o irmão de Jesus, chamado apóstolo, mas não comissionado com os 12. E o apóstolo Pedro, que é o que nós conhecemos, né? O Shimon Kefa, ou o Simão Pedro, como é nas traduções latinas, ele, então, dá para o apóstolo Paulo uma forte saudação e o aval da pregação do evangelho. Se você vira o versículo final e começa no capítulo 2, da mesma carta de Gálatas, diz que depois de 14 anos subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnaba, que é Barnabé, levei Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e lhes expus as boas novas que anuncio entre os gentios. Você percebe que tudo que o apóstolo Paulo faz, toda a caminhada do evangelho da graça de Deus aos gentios, e é depreendida pelo apóstolo Paulo, ela passa por revelações constantes. Não é uma questão de que, olha, apóstolo, então a gente vai fazer o seguinte, nós cremos que Jesus apareceu para você ali em Dameseque, em Damasco, e nós acreditamos então agora na sua conversão, mas senta aqui na roda e nós vamos fazer então um discipulado com você para poder passar para você a visão apostólica, para que você consiga... Não aconteceu isso. O que aconteceu aqui foi uma revelação litúrgica, foi uma revelação direta do próprio Espírito de Jesus ao apóstolo Paulo, e que, curiosamente, quando você lê os outros apóstolos, as outras cartas, né, João, Pedro, Judas, Tiago, quando você lê, vamos colocar como a carta de Hebreus realmente não tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, o que eu acredito que tenha, mas vamos colocar que não. Então você percebe que existe, o texto coaduna, o texto ele se encaixa, existe uma coesão de ideias, e não existe que o apóstolo tal prega um texto assim, o outro, não, eu gosto da pregação do apóstolo Tiago, porque ele fala mais assim. Não, é tudo um evangelho só. Prova, então, a verdadeira autoridade e a verdadeira origem divina do evangelho que nós recebemos. Existem algumas correntes teológicas que falam que o apóstolo Paulo, ele meio que se desviou e ele prega uma determinada graça, uma coisa forçada além daquilo que os demais apóstolos pregariam. O que você não consegue achar isso lendo o texto de forma normal. Qualquer uma vertente que você pega, ou qualquer uma tradução, uma versão brasileira ou portuguesa que você pega do texto, ela vai trazer para você a mesma mensagem. A partir do momento que existe, então, a deliberação do Concílio de Jerusalém, no Atos capítulo 15, que fala a respeito daquilo que o não-judeu deveria fazer, daquilo que o judeu deveria fazer, e existe, então, uma troca de ideias, e o apóstolo Paulo começa a pregar massivamente o evangelho, de forma a alcançar o que nós conhecemos hoje como Turquia, né? Que era antigamente a Caia, a antiga Ásia Menor, como era chamada. Você percebe que as igrejas elas recebem a mesma teologia. Você lê 1 Coríntios, tem arrependa-se, tem a questão do comportamento, tem a questão da mudança de mente, tem a questão o abandono à idolatria, o abandono à vida imoral. Você lê Efésios, a mesma coisa. Você lê primeira carta de Tessalonicenses, fala do quê? Da ressurreição do corpo, da vinda de Jesus, como é que nós vamos fazer, então, a subida, né, ao encontro do Messias, aqueles que estão vivos, os que estão mortos, e é exatamente o mesmo texto, a mesma função teológica de 1 Coríntios capítulo 15, da transformação do corpo. Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Você lê o evangelho que está escrito na carta de Tiago, fala sobre uma vida de fé que exige obras, não para que as obras sejam meritórias e que faça com que você consiga se aproximar de Deus pelas obras. O
que Tiago está dizendo lá é que é impossível você dizer que tem fé se as obras não acompanham a sua fé. É impossível você dizer que você tem fé em Cristo se você não se mostra convertido. Eu posso dizer, aí tem um trocadilho de palavras que o apóstolo faz, mostre-me as tuas obras e eu te mostro a tua fé. Porque não adianta você dizer, eu tenho fé, mas se você não colabora com o reino de Deus, se você não toma o ID de Jesus, se você não ajuda os seus irmãos, que tipo de metanoia você sofreu? Você não mudou. Você simplesmente pegou uma bandeira de uma igreja e vestiu. Você pega as cartas de Pedro, fala exatamente a mesma coisa. A gente tem que ter cuidado com aqueles que se dizem servos cristãos e não são, aqueles que vivem de forma desordenada, né? Aqueles que... Aí ele usa uma figura de linguagem muito interessante, que você fala para uma pessoa, a pessoa se diz convertida, depois ela volta ao pecado. É como se fosse uma porca que foi lavada e voltou a se chafurdar na lama, ou como se fosse um cão e ele então vomita e ele depois volta e se alimenta do próprio vômito. Existe uma coadunação. O texto, ele fala uma coisa só. A mensagem do Evangelho é uma coisa só. Cristo, ele nos redimiu, nos comprou, ele nos justifica e ele faz com que, o seu Espírito faz com que nós tenhamos uma nova vida. Então, a origem e a autoridade do verdadeiro Evangelho, ela é completamente divina pelo fato de que são escritos em épocas diferentes, em regiões diferentes, em ocasiões diferentes e que falam de uma mesma coisa. Você percebe que o Evangelho, ele traz você ao encontro de Deus quebrantado, lavado pelo sangue de Jesus. Existe um confronto interno, não pela voz de quem fala a pregação, mas pela mensagem que é pregada. E o Espírito de Deus, ele habita em nós de forma a fazer com que isso que nós lemos no texto se transfigure em obras, em ações. Mais uma vez a gente fala obras e ações, mas que são atos de bondade que comprovam que você realmente é salvo em Jesus. E não algo que você faria para trocar com Deus. Porque Deus não aceita barganha de ninguém. Irmãos, como vocês vão compreender, o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação. Ficou muito bem claro aqui. Que ele não recebeu de homem algum. Ele recebeu algo do Senhor. E o que Paulo pregava? Paulo pregava a graça, a novidade de vida, o Evangelho do Senhor. Isto trata de aqueles que estão pregando a graça, o amor. Não é que nós estamos deixando isso, sempre falamos sobre isso. Não estamos deixando o velho para trás. Nós estamos rasgando a nossa Bíblia. Isso tem que ficar muito bem claro. Nós temos a consciência e cremos na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Isto é notório. Mas nós pregamos aquilo que Paulo prega. Pregou. Pedro prega. Sabe? Tiago prega. E depois os apóstolos também entenderam esta visão que Deus deu ao apóstolo Paulo. Compreenderam, né? Até veio aquela visão dos animais descendo, e Pedro vai pregar a Cornélio, né? Sim, sim. Então ele vai entender que tem que pregar para os gentios e alcançar estas vidas através de Cristo. E o texto e esta autoridade que está aqui da origem do verdadeiro Evangelho é narrada por Paulo. E tem aqui uma mensagem para não fugir desse texto. A mensagem da carta de Gálatas traz um ajuste, ajustando a igreja, uma correção rumo para a igreja. Aqui no texto, as doutrinas, outras estranhas, o novo pacto, estavam levando a igreja para um evangelho híbrido e pervertido, colocando o povo novamente num jugo de escravidão. Religião. Apóstolo Paulo, ele pregava contra a religião, irmãos. Porque eles eram religiosos, eles estavam se convertendo do judaísmo ao cristianismo, na graça, no amor de Cristo, na redenção, na justificação por Cristo, e voltando para a velha tradição judaica, circuncisão. Nós estamos sempre a bater na mesma tecla. Sabe por quê, irmãos? Para que possamos entender realmente que estamos numa nova aliança do sangue de Cristo.
não é perverter, é voltar a fazer misturas. E os Gálatas se misturavam. Os Gálatas se misturavam com o judaísmo, era ritual, voltava a fazer circuncisão, voltava ali a guardar o sábado, voltava a observar as festas, exato, o regime. Então, Gálatas capítulo 2, verso 21, nos mostra, se Cristo morreu e você está na lei ainda, então a morte de Cristo não vale nada. Gálatas, vai na sua Bíblia, irmãos, Gálatas capítulo 2, verso 21, lá. Posso ler? Pode ler, ele vai, o Gil que vai ler. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não rejeito o dom gracioso de Deus, porque se o caminho para a obtenção da justiça decorrer do legalismo, então a morte do Messias terá sido inútil. Legalismo, leis. Você tem que estar em Cristo Jesus por amor. Você tem que estar com Cristo por amor. Amar Jesus, porque Ele fez, Ele nos amou primeiro, nos entregou, mas está se misturando, voltando às velhas práticas. E tem que se fazer tudo novo na nossa vida. Né? Tem que se fazer tudo novo em nossas vidas. Somos nova criatura em Cristo Jesus, se tudo se fez novo. E Romanos nos ensina que nós somos sepultados. Sepultados. Quando renasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ao enxergo, que nós estamos sendo religiosos. Religiosos. Nós temos que deixar a religião e seguir a Cristo. Mirar a Cristo. Olhar para Cristo. Porque nele está a salvação. Nele está a nossa justificação. Nele está a nossa redenção. É nele que nos traz a amizade com Deus. É através dele que traz o favor de Deus em nós. E traz o favor de Deus para nós, né? O favor de Deus para nós, o melhor, ou seja, o favor de Deus para nós e dá-nos o privilégio de ser chamados filhos através de Cristo. A inimizade que nós tínhamos com Deus. O pacto da queda, da inimizade, o salário, o pecado, era a inimizade, as transgressões, e Jesus nos resgata na cruz. Era isto que Paulo trazia aos Gálatas. É isto que Paulo abriu os olhos de Gálatas. E é isto que depois Pedro introduziu, Tiago e os outros apóstolos entenderam isto, que não era algo fechado para os judeus. A salvação não era só para os judeus, mas era para se alcançar os gentios, até chegar a nós. E este evangelho chegou a nós. Você pode ver isso pela frase que o apóstolo Pedro ele fala, quando ele chega na casa de centurião, Cornélio, e ele diz: reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando um judeu, naquela altura do campeonato, ele entendia que a palavra do reino de Deus ela veio para modificar o ser humano, independente da sua ligação com a sua pátria, independente da sua etnia, independente das suas fronteiras, você entende que o Evangelho ele não é posse de uma determinada entidade. O Evangelho ele não é uma lista de regras, o Evangelho não é um costume, uma dogma, doutrina, um dogma. Né? Fiz doutrina assim porque não é exatamente o significado da palavra doutrina, mas o Evangelho ele tem que ser um estilo de vida. Ele tem que ser uma forma de você conduzir os seus negócios, ele tem que ser uma forma com que você trata a sua família. Ele tem que ser uma forma... não vou muito longe. Você é casado. Você é homem casado. Se o Evangelho ele não te conduz a você assumir que está errado e pedir perdão à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, não é Evangelho. Se o Evangelho que você prega, ele ensina que você tem que colocar a sua esposa numa submissão legalista, porque você é o macho da casa, isso não é Evangelho. O texto utilizado para falar em submissão, ele está falando de acordo com uma missão, junto com uma missão. Tem um texto no Talmud, no Midrash, que ele fala assim: a mulher, ela não foi tomada do alto da cabeça, diz isso na criação do homem. A mulher não foi tomada do alto da cabeça para que não mande no marido. E ela não foi tomada da planta do pé para que não seja pisada por ele. Mas ela foi tirada da costela para que seja abraçada por ele.
Então você entende que o evangelho que não te muda, ele é o evangelho que não causa salvação. Única e exclusivamente porque não é a palavra de Cristo. O evangelho que faz com que você chegue para o seu filho, para a sua filha, e peça perdão quando você erra. O evangelho que faz com que você reconheça que você errou com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu vizinho, sabe? Isso é metanoia. É a mudança de posição, é a mudança de mente. É uma pessoa que era desse jeito. Ah, porque eu sou assim mesmo. Não, amigo. O evangelho faz com que você se molde, sabe? E tem que ser uma coisa que parte do ser humano. Porque Jesus, quando ele transformou você, ele não transformou o seu caráter. O seu caráter, a sua aptidão, o seu jeito de ser, tem que ser lapidado por você. Se não fosse assim, não teria o texto que diz: abandone, negue-se a si mesmo, negue-se a sua vontade, tome a tua cruz e me siga. Podia ser de qualquer maneira. Então, olha o exemplo da vida de Pedro, que era um homem completamente iracundo, um camarada briguento, vai saber lá como é que ele se dava com os 12. E no final ele se torna um homem manso, pacífico, um homem que ensina as esposas, como diz a sua carta de Pedro, é necessário que vocês evangelizem, vocês ganhem o seu marido sem usar a palavra. Um homem que consegue ver, né, na mulher, é um dos, eu acho que seja o único, talvez um dos, que a Bíblia literalmente escrito diz que era casado, e você percebe que ele fala que a beleza da mulher não seja frisado de cabelos, não seja os cabelos ondulados ou uma vestimenta, mas que seja um espírito manso, que seja uma mulher, né, modesta, que seja uma mulher que realmente viva dentro do que se diz no Evangelho. O Evangelho não é modinha, o Evangelho não é uma cultura, o Evangelho não é uma forma de você viver filosoficamente, pacífica, ou de você se autodisciplinar ou se entender. O Evangelho é mudança de mente. O Evangelho diz que você precisa se arrepender. Você precisa sair do pecado, parar de gostar de pecado. Todos nós somos pecadores. Falamos isso abertamente, nós temos a certeza de que somos bem compreendidos, porque aqui ninguém é hipócrita para poder dizer que eu sou santo, eu sou bonzão, eu sou ungidão. Todos nós somos pecadores. Mas a diferença daquele que peca por um acidente e do que gosta de pecar. Daquele que acaba de pregar a palavra de Deus aqui no púlpito, sai daqui com o terno todo suado e vai adulterar lá fora. Ou daquele que prega um sermão profético lindo e vai fazer um mau negócio, vai roubar, vai fazer uma trapaça. O Evangelho, ele ensina você a parar de pecar, a desejar parar de pecar. O apóstolo João fala: nós todos somos pecadores. E aqueles que dizem que não são pecadores fazem de Deus mentiroso. Porque Deus encerrou todos debaixo do pecado. Nós somos todos pecadores. E o apóstolo João, na sua carta, ele vai então dar continuidade e ele vai dizer: filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, existe um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Existe uma confissão, existe uma busca pela santidade, a santificação. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A palavra fala isso. Perceba que o texto não diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque santidade só Deus tem. Sem santificação. O que é santificação? É você procurar se elevar. Né? Nós, durante muitos anos, nós fomos ensinados que a palavra santo, ela significa separado. Também, mas santo significa elevado. Porque Deus, ele não está separado de você. Certo? O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Deus, ele está elevado, ele é um ser elevado. Então, quando nós dizemos que nós somos separados, quer dizer que nós estamos nos elevando, nós estamos crescendo, como a palavra de Deus diz. Nós devemos crescer na letra, no conhecimento, nós devemos crescer também na graça de Deus. Saber de onde vem a nossa fé e prosseguir em conhecer Deus. Isso faz com que a gente possa desenvolver uma teologia eficiente, sabe? Eu estou cansado de ver por aí, irmãos. Estou cansado de ver pessoas que chegam, fazem um sermão super bem elaborado, e tem luzes e festas e músicas coach, ou até mesmo worship lindos, que você se debulha em lágrimas. Mas no findar da noite, quando vai acabar ali a mensagem,
sempre tem uma Arca da Aliança para comprar, sempre tem ali uma oferta para dar, sempre tem alguma coisa visando a pessoa, como diz aqui o pensamento da nossa lição, colocando novamente o povo debaixo de um jugo de escravidão. Ou seja, não basta você aceitar Jesus, tem que comprar a Arquinha da Aliança. Não basta você aceitar Jesus, tem que fazer a libertação semanal, tem que fazer um culto de libertação de tempos em tempos. Mas que Jesus é esse que você precisa se libertar toda hora? Sabe? Não faz sentido isso. Nós nos colocarmos debaixo da servidão de Satanás, eu até compreendo. Uma pessoa que se deixa pecar e continua pecando, esquece de ler a Bíblia, esquece de buscar a Deus em oração e cai de forma miserável, mas Deus, ele está ali e o Espírito de Deus faz com que a pessoa consiga entender o que é juízo, o que é justiça, o que é pecado. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a pessoa tem o Espírito de Deus para poder fazer com que ela reconheça o seu nível desgraçado de pecado e que só em Cristo é possível você conseguir, então, a aceitação de Deus, a justificação pelo sangue do Messias, você consegue viver uma vida de santificação. Você não está santo. Como diz Paulo, não julgo eu ter alcançado, mas eu também não estou no início. Eu prossigo sempre avante. O meu alvo é Cristo. E sempre, dia após dia, renovação do homem interior, em um novo homem, o renascimento. Isso faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho se resume em Cristo. Que mês que nós estamos agora? Já estamos em 23 de outubro. Dia 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante. Você lembra dos 5 solas? Solo Christus, sola gratia, sola Scriptura. Mas o que tem? Soli Deo Glória e sola Fide. Os 5 solas da Reforma Protestante devem lembrar você que é somente pela fé em Cristo, no seu ato meritório, que você se chega a Deus. É somente a Deus a glória, a honra, o louvor e o poder. É somente a Escritura divinamente inspirada que leva você a se reconhecer como um desgraçado pecador e se colocar debaixo da misericórdia de Deus. Né? É sola gratia, somente pela graça de Deus que vocês são salvos. Isso é uma coisa fantástica. Como o próprio apóstolo Paulo disse aqui no versículo, e ele fala que o dom gracioso que Deus colocou na vida dele, ao revelar o seu Filho, para que ele pudesse transmitir a mensagem da graça de Deus aos povos. Então, meus queridos, nós temos que focar na palavra de Deus. E não em atos meritórios. Não leve lembrancinha para casa achando que aquilo vai ajudar você em alguma coisa. Somente Cristo é capaz de libertar você. E como diz em João, capítulo 8, versículo 32. A verdade vai libertar você. Certo? Eu espero que você tenha assimilado a palavra do Evangelho nessa lição. É somente a introdução desse novo... autoridade da origem do verdadeiro Evangelho. Isso, é somente o início dessa nova série que nós estamos fazendo agora. Os pontos estão cada vez mais apetitosos de se discutir, incendiadores mesmo. Nós estamos nos aprofundando num texto que vai fazer você enxergar a graça de Deus de uma forma completamente deslumbrante. E eu quero convidar a você que você continue fazendo o uso das nossas aulas, continue compartilhando o texto. Graças a Deus nós temos alcançado muitas e muitas visualizações. Mas o que nós precisamos é fazer com que o Evangelho do Reino siga avante. Ele siga sempre em frente. E que o Reino de Deus seja anunciado a toda criatura. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Vou reforçar. Aqui. Ali, embaixo. Inscreve nesse canal. Compartilha, comenta, mas esse canal crescer não é para visualizações aqui, não. É para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho chegue muito mais pessoas.
o algoritmo do YouTube vai entender que este estudo realmente levante e possa chegar a muito mais pessoas. Faz o ídolo. Não custa nada. Isso é gratuito, né? Inscrever no canal. Até onde eu sei é. É gratuito. E embaixo do se inscrever, ative o sininho. E depois embaixo tem o mais. Carrega no mais. Tem lá as nossas páginas. Né? Tem lá que você tem esse estudo gratuitamente em arquivo PDF para você. Gratuito aqui. Você não precisa desembolsar nada. E é tudo por amor. Estamos aqui por amor. Não custa nada. Já foi tudo pago. É Telestar. Exatamente. Já foi tudo pago. Tudo pago por Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você está gostando desse estudo, eu desafio você no próximo. Isto só foi introdução. Só introdução. E as pessoas estão ainda no jogo, do legalismo, da escravidão ainda, agarrado a muita coisa. E Jesus quer que você esteja com Ele por amor. Porque foi por amor que Ele atravessou a via dolorosa. É por amor que Ele subiu ao Gólgota. É por amor que Ele abriu os braços naquela cruz. E falou, está consumado. E entregou o seu Espírito. Mas eu tenho uma notícia para você. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele está, glória a Deus, vivo. Está sentado à direita do Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.